E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Alberto aqui. E hoje nós vamos continuar falando sobre triângulos, né? E de uma característica super importante deles. Bom, nós aprendemos que de cada vértice eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo, certo? Então, primeira característica que a gente vai ver é que esse ângulo interno e esse externo eles são suplementares, ou seja, a soma deles eu tenho 180 graus. Outra característica importante é que a soma dos ângulos internos do triângulo, de qualquer triângulo, é sempre 180 graus. Então, se eu somar o A mais o B mais o C, vai dar 180 graus. Mas, professor, eu não consigo enxergar isso. Isso não é possível. Então, tá. Então, ó, nós temos aqui um triângulo, né? Um triângulo simples, triângulo qualquer. Ele já está recortado, né, na forma de um triângulo e já estamos aqui mostrando os três ângulos internos. Nós vamos cortar as pontas, né? E vamos ficar só com o ângulo, com a parte do ângulo. Então, olha o que vai acontecer. Se eu pegar essas três pontas e ligar os seus vérticezinhos, ó, ele vai dar uma meia volta, né? Vamos pegar aqui a régua para poder deixar ele bem certinho, né? Bem certinho, ó. Se eu ligar as pontas, eu chego em 180 graus. Essa característica é muito importante, porque essa característica ela ajuda a entender muitas coisas sobre os ângulos. Então, ó, se eu pegar as pontas de qualquer triângulo, se eu somar os ângulos internos de um triângulo, eu tenho uma meia volta. Eu tenho 180 graus. Beleza? Isso me faz entender algumas outras coisas. Por quê? Porque se eu somar as três pontas e eu tenho 180 graus, isso quer dizer que esse ângulo externo é a soma dos ângulos dos outros ângulos. Então, ó, esse ângulo externo, no caso ali o A, é igual à soma dos outros ângulos internos. Ó, A é igual a B mais C. Vamos pegar isso de uma forma, de um exemplo para ficar um pouco mais simples, tá? Olha só, o primeiro exemplo que nós vamos dar aqui, ele fala sobre o triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos ver. Aqui a gente tem um triângulo, um ângulo interno é 80, outro 30 e outro x. Então, se eu somar o 80 mais o 30 mais o x, nós temos que ter 180 graus. Então, somando os ângulos fica 110, mais x igual a 180. 110 passa subtraindo, x é igual a 180 menos 110. Isso quer dizer que o valor do x aqui é 70 graus. Ó, consigo achar um ângulo sabendo os outros dois. Nesse segundo caso aqui, a gente tem 45, 5x e 4x. Vamos descobrir o valor de x. Se eu somar tudo, 5x mais 4x mais 45 tem que dar 180. Então, a gente faz 5x mais 4x, 9x. Mais 45 é igual a 180. 9x é igual a 180 menos 45. 9x é igual a 135. 135. E se eu dividir 135 por 9, nós temos o valor do x. Que o x, nesse caso, né, 135 dividido por 9, temos que o x vale 15 graus. Né? Opa, ficou aqui, né?
temos que o x vale 15 graus. Isso a gente consegue também, nesse outro exemplo aqui, a gente tem, né, aqui vai formar já uma equação, mesmo esquema. Se eu somar 3x menos 50, que é esse, mais x mais 10, que é esse outro, mais o x, que é esse outro aqui, a gente tem 180. Número para um lado, letra para o outro. 3x mais x, 5x. Menos 50 mais 10, menos 40. É igual a 180. 5x é 180 mais 40. X é igual a 220 dividido por 5. 220 dividido por 5, nós temos que vale 44. Beleza? Continuando o nosso vídeo, nós vimos que a soma dos ângulos internos é 180 graus. E se eu pegar esses dois, eu consigo, se eu somar esses dois, eu tenho o mesmo valor desse ângulo externo. Então, ó, vamos pegar um exemplo num exercício aqui. A gente tem aqui, calcule o valor de x no triângulo abaixo. Olha só, aqui eu tenho 4x, aqui eu tenho 2x e nesse ângulo externo eu tenho 120. Aqui seria o ângulo interno dele. Então, se a gente somar esses dois, é igual a 120. 4x mais 2x, que são esses dois, é igual a 120, que é o ângulo externo do outro ângulo que a gente desconhece. Então, 4 mais 2, 6x, é igual a 120. X é igual a 120 dividido por 6. 120 dividido por 6, temos 20 graus. Beleza, gente? Até a próxima.